Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Hoje a Taça de Portugal, jogo grande, quartos de final. O Estádio da Luz recebe um Benfica Sporting de Braga. Mais um duelo entre estes dois clubes. Já se defrontaram para o campeonato no Estádio da Luz, venceu o Braga. Defrontaram-se em Leiria para a Allianz Cup. Foi o Benfica a sorrir. Hoje o encontro é para a Taça de Portugal. É tema em destaque nesta edição de E o Campeão é. Quarta-feira, 26 de fevereiro. Hoje temos na nossa equipa Gabriel Alves, Augusto Inácio, Mariana Fernandes e Pedro Henriques. Eu sou Miguel Cordeiro. Mariana, vamos a este Benfica-Braga, um bom duelo do futebol português, mas já tivemos as duas equipas a sorrir nesta temporada. Hoje, como é que é? É um mata-mata. Quem é que tem maior probabilidade de sorrir? Bem, a probabilidade é sempre um bocadinho relativa. Eu acho que vai tudo depender, claro que depois o Benfica também entra na equação, mas vai tudo depender de que Braga teremos neste jogo. Porque a verdade é que já tivemos aqui, nos últimos anos principalmente, versões do Braga, tanto no campeonato como em jogos a eliminar para a Taça de Portugal e para a Taça da Liga, em que de facto podemos começar a colocar o Sporting de Braga enquanto sempre candidato à conquista destes troféus, porque a forma como se apresenta e como já se apresentou contra Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto é uma forma muito louvável, seja com Carlos Carvalhal ou mesmo antes com o Artur Jorge. E depois já tivemos eliminatórias e jogos do campeonato em que não foi um Braga, foi um Braguinha, digamos assim, não é? Portanto, existem aqui quase duas caras, e isso também já acontecia com o Artur Jorge e acontece agora com Carlos Carvalhal, e não existe aqui propriamente uma grande regularidade, uma grande consistência por parte desta equipa quando joga contra estes que são os seus principais rivais. Portanto, acho que o destino deste jogo, ou pelo menos a competitividade deste jogo, vai depender de que Sporting de Braga teremos nestes quartos de final da Taça de Portugal. Se for um Sporting de Braga, como por exemplo da temporada passada, que deu muito trabalho ao Benfica, se for um Sporting de Braga como o de há 2 temporadas, que eliminou o Benfica na Taça de Portugal, então podemos falar obviamente de um jogo muito complicado para este Benfica também, que está, é verdade, é sempre muito relativo dizer no melhor momento da temporada, mas está num momento muito positivo, que parece que acertou de facto no mercado de inverno, nas contratações cirúrgicas que fez, apesar de todas essas contratações tenham tido muitos pontos de interrogação à volta, que mesmo com os problemas físicos que vai tendo, vai conseguir arranjar soluções dentro da equipa para combater essas baixas. E a verdade é que foi que há um mês que estávamos aqui a falar do áudio de Bruno Lage, e que Bruno Lage estava à frente de jornalistas a explicar o que é que tinha dito e o porquê de ter rasgado, digamos assim, toda a equipa do Benfica ali junto a adeptos. Tem Portanto, corrido bem. Tem corrido bem. No espaço de um mês, Bruno Lage conseguiu de facto dar ali a volta, como ele disse que ia fazer, que precisava de ajuda para fazer, e o Benfica chega aqui num momento muito positivo em que nesta altura está na Liga dos Campeões, é a única equipa portuguesa que está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, está em igualdade pontual com o Sporting, com todas as chances obviamente de ser campeão nacional, e pode também ganhar a Taça de Portugal. E já ganhou a Taça da Liga. Sim, e portanto aquilo que começou como uma temporada do Benfica, com uma mudança de treinador, com um regresso quase ao passado com Bruno Lage e aqui algumas dificuldades, pode tornar-se uma época muito positiva para o Benfica, pelo menos para consumo interno. Portanto, é sempre relativo, ainda que eu acho que lá está a ideia, ou aqui o tónico que pode alterar ou não a competitividade deste jogo, depende um bocadinho mais de como é que o Sporting de Braga se vai apresentar. Efetivamente, Gabriel Alves, um jogo importante para esta linha em crescendo do Benfica, mas uma derrota no jogo de hoje também pode trazer muitos fantasmas. Olha, Miguel, em relação a esta partida da Taça, depois de ter tido, desculpem lá, o privilégio, o gozo de comentar para as eSports o Barcelona Atlético de Madrid para a Taça do Rei, que foi um jogo de rei, eu só peço é que o Benfica e o Braga hoje façam um jogo de festa da Taça. Da Taça, que é a Taça de Portugal, é a festa do futebol português. E que sejam capazes de fazer aquilo que é bom para aqueles que são os adeptos românticos, que façam um duelo maravilhoso e, portanto, que haja treinadores a arriscar. Haja erros, sim, mas que dos erros de uns os outros saibam, tenham o mérito, a capacidade de poder fazer o aproveitamento desses erros.
O Benfica já golos. fez um jogo parecido com esse, precisamente contra o Barcelona, não é? Exatamente, façam futebol e deixem lá os comunicados, os risos dos presidentes, a comunicação burocrática. Não, joguem futebol e os treinadores perspectivem as equipas para um grande jogo de futebol. De resto, em 6 épocas é o 5º duelo entre Benfica e Braga. Um ganha duas, o outro ganha... Sim, para a taça, exatamente. Um ganha duas, o outro ganha outras duas. Estão ambos em grande momento de forma. Estou de acordo com a Mariana quando diz que Sporting Braga vamos ter. Olha, que Sporting Braga e que Benfica, que joguem futebol e que tragam a festa da taça a esta altura da prova. Portanto, e que quando forem para as meias finais vão satisfeitos. Quer ganham, quer ganham outro. Sim, olhando aqui de facto para estas duas equipas, Augusto Inácio, o Sporting Braga também está bem, podemos dizer isto. É certo que não tem competições europeias, mas está no 3º lugar do campeonato, está na 4ª posição, mas os mesmos pontos que o Futebol Clube do Porto, portanto, 3º lugar, 47, está a 6 de Benfica e Sporting, está na luta também no campeonato, pelos lugares do pódio do campeonato, e portanto o Benfica tem que ter muita atenção ao que pode fazer este Braga, que já surpreendeu no Estádio da Luz esta temporada. Bom dia a todos. A grande verdade é que quando se parte para o início desta temporada, os objetivos do Benfica, mais do Benfica, é ganhar também a Taça de Portugal, e o do Sporting Braga também sempre à espreita de também ganhar essa mesma Taça de Portugal. Ora, o Benfica, de há uns tempos para cá, tem subido de forma. Esta é que é a grande verdade. Desde o jogo do Santa Clara, em que o Bruno Lage fez 6 alterações e que deu oportunidades àqueles que jogavam menos, e mesmo assim o Benfica ganhou, eu diria que o Bruno Lage, a partir desse momento, ganhou o balneário todo. E fez o mesmo na jornada passada, não é? Exatamente. O que isto quer dizer que todos os jogadores agora sentem-se importantes, que podem contribuir para jogar na equipa inicial do Benfica ou jogar durante o jogo. E o Sporting Braga, que paulatinamente tem tido muitos altos e baixos, mas paulatinamente está a tentar também chegar a um momento em que a equipa possa ficar mais afirmativa. Por isso vai ser um jogo interessante, um jogo... Sinceramente, o Benfica joga no Estádio da Luz, tem essa vantagem, é importante jogar com o fator do público mais a seu favor, mas isto na Taça de Portugal, nos oitavos final da Taça de Portugal, até porque sabendo que nas meias finais vai apanhar o Tirsense, que foi a grande surpresa desta competição, eu diria que eles já estão a jogar para este jogo, mas também já com os olhos, provavelmente digo eu, que com grandes possibilidades de chegar à final. Por isso é um jogo do tudo ou nada para os dois, como é evidente. Mas atenção, eu também espero um grande jogo, eu não digo assim tão dividido assim, mas depende também da arrogância e daquilo que o treinador do Braga quer para jogar no Estádio da Luz, porque às vezes o encolher dá oportunidade àquele que é o mais favorito, o ser atrevido, o ser corajoso e encarar o jogo olhos nos olhos e o pressionar, quando tem que pressionar os jogadores do Benfica, é capaz, se calhar, de ser uma situação em que pode colocar em causa também alguma confiança que o Benfica possa ter. Por isso, vamos esperar, espero que seja um grande jogo e que ganhe melhor. Pedro Henriques, consegues acertar no 11 das duas equipas? Claro. Consegues dar-nos o 11 dos dois, sendo que já sabemos alguns detalhes, não é? Por exemplo, no Benfica já temos essa certeza, confirmada também por Bruno Lage, de que Samuel Soares é o escolhido para a baliza. Pronto, eu acho que já nesta altura do campeonato, neste caso da taça, não se pode pôr em causa eu ir acertar no 11, mas tudo bem. Não vou considerar isso uma ofensa, vou considerar isso uma pergunta. Estou a brincar. Convém aqui descomprimir um bocadinho. Eu acho que hoje é um bocadinho a carne toda no assador, porque independentemente do Benfica estar aqui, ter chegado ao primeiro lugar do campeonato, que é o seu principal objetivo, estar num momento decisivo também da Liga dos Campeões, em que se pode dizer que não é favorito, mas estamos numa fase em que tudo pode acontecer. Eu acho que não pode descartar esta questão, que é, e de forma realista, jogar em casa, porque eu acho que o fator casa é e será sempre um fator, em 70%, 80% dos casos, nem sempre é assim, de favoritismo, e portanto é muito mais fácil, entre aspas, jogar em casa nesse aspecto. Pensar que a seguir vai ter um jogo épico, se o Benfica passar ou for o Braga, que é com a equipa do Tirsense, já lá vamos, e isso, em teoria, temos de ser realistas, pode dar ali uma janela, uma boa espreitadela de janela para aquilo que é a final, sendo que numa meia-final o Tirsense será sempre favorito e jogando em casa também tem esse favoritismo e portanto não se pode descuidar nem descartar, ou seja, vamos aqui rodar porque o importante é o campeonato, que é, o importante é a Liga dos Campeões, que é, mas não podem descuidar e portanto eu acho que deve ser um bocadinho aquilo que é chamada carne toda no assador.
talvez a grande diferença está no guarda-redes, mas isso já tinha sido anunciado nestes 2 jogos. O Samuel Soares entrará na baliza e depois eu acho que não vai fugir do que é aquilo que para mim é o 11 mais titular neste momento possível, atendendo às lesões, essas coisas todas. Portanto, com o Otamendi, com o António Silva, com o Tomás Aruja à direita, com o Carreras, com o Cockchu, com o Leandro Barreira, com o Osnas, com o Bruma, o Abdurkoglu e o Pavlidis. Portanto, é quase o 11 possível. Portanto, aqui, obviamente, jogadores como o Di Maria, que seriam do 11, não podem estar por razões óbvias, e todos os outros lesionados. Portanto, eu acho que o Benfica não vai fugir disso. E o Braga também vai apostar numa equipa que eu acho que também não vai fugir muito daquilo que é o Amisek, o Vítor Gomes, o Mebi, o Paulo Oliveira, o Xissumba, depois o Gorbi, o João Moutinho, o Gabri, portanto há o Gorbi e há o Gabri, o Ricardo Horta, o Roger e o Ozani lá na frente. Portanto, eu acho que não vai haver muitas surpresas porque os 11 têm que ser mesmo os mais fortes, porque isto é um tudo ou nada, é um mata-mata, e relembrar que há árbitro, há vídeo-árbitro, e há esta questão de possível prolongamento e penaltis, caso não se resolva nos 90 minutos. Muito bem. O jogo é às 8h45, a Benfica Sporting Braga. Claro, tem relato em direto aqui na Rádio Observador. Tudo para acompanhar a partir das 8 da noite aqui na Rádio Observador. Sendo que o Tirsense já está nas meias, já falávamos aqui um pouco disto. A Mariana Fernandes é de facto um feito notável, uma equipa do Campeonato de Portugal a chegar às meias finais da Taça de Portugal. Já sabíamos que íamos ter uma equipa desse escalão, até porque o Elvas era o adversário deste Tirsense, mas mostra também vitalidade aqui de algumas divisões mais inferiores do nosso futebol. Sim, e acaba por ser aqui uma Taça de Portugal à antiga, digamos assim, umas meias finais à antiga, já há algum tempo que não tínhamos aqui a presença, não só esta questão do Tirsense ou do Elvas, mas do próprio Rio Ave, que já está nas meias finais, foi aliás a primeira equipa a chegar lá, e a inexistência, ou a garantia desde logo, que seriam umas meias finais que não iriam ter Sporting, Benfica, Futebol Clube do Porto e Braga. Porque o Futebol Clube do Porto já esteve eliminado e porque Benfica e Braga vão eliminar-se mutuamente, pelo menos um deles vai cair. Portanto, só essa ideia de que as 4 principais equipas, as 4 candidatas, não iriam estar todas nas meias finais, abriu aqui esta possibilidade e esta competitividade. É certo que já tivemos há pouco tempo, há poucos anos, o Tondela numa final contra o Futebol Clube do Porto. É certo que vamos tendo assim sempre estas surpresas, mas de facto umas meias finais em que, tanto numa eliminatória como na outra, existem 2 equipas aqui, com as suas devidas diferenças obviamente, mas 2 equipas que são um bocadinho aqui wild cards, e que podem sempre fazer a sua gracinha, surpreender e chegar elas próprias ao Jamor. Tem sempre obviamente aqui um condão diferente, pelo menos, e a ideia de que não estamos sempre a fazer os mesmos jogos, não estamos sempre a fazer as mesmas eliminatórias, não são sempre as mesmas equipas que chegam às finais e que lutam pelas competições ou que lutam pelas presenças nas finais. Eu acho que isso obviamente não só traz a tal festa da taça e a alegria obviamente para esta equipa hoje do Tirsense, como traz, acho eu, até não sei se é uma motivação maior, mas eu acredito também que muitas das vezes os jogadores das equipas maiores também se cansam de jogar sempre contra os mesmos e de competir sempre com os mesmos, e portanto acho que obviamente é sempre positivo termos, e partindo do princípio que é esse o intuito também da Taça de Portugal, termos equipas de outros escalões chegar tão longe na competição. Há aqui um bocadinho de sorte à mistura, jogou com o Caldas, claro, jogou com o Brito, jogou com o Rebordosa, jogou com o Elvas. Portugal também foi campeão da Europa porque caiu para um lado, para um certo lado do sorteio, portanto faz sempre parte. Gabriel Alves, o que parece esta chegada do Tirsense às meias finais? Olha para a história, 4º escalão, primeira vez numa prova assim. Mariana já disse à maneira antiga, estou de acordo com ela, e claro que é quase falar do impossível termos um Tirsense Rio Ave na final, no Jamor, como aconteceu aqui há muitos anos, um Estrela da Amadora Farense, com finalíssima, com replay, com o João Alves de um lado, o Paco Fortes do outro, fiz essas finais. Isso não, mas de qualquer das maneiras é um motivo, é a festa da taça, e depois o Elvas também, que chegou onde chegou, e não é só o Elvas Badajoz à vista, não, é um Elvas a ressuscitar para dentro, para cá, para nós, em termos de futebol, em pleno Alentejo, em pleno interior, que é muito importante. E para o Tirsense é aquele motivo de poder continuar. Só espero é que não façam daquilo, quer no Elvas, quer no Tirsense, uma fábrica de negócio. Porque se fazem só fábrica de negócio, o futebol desvai-se. Vamos falar também um bocadinho de Sporting, até porque hoje o Jornal da Bola noticia que o Morita não vai renovar, que deverá sair no verão. Augusto Inácio, o que é que te parece esse possível cenário de saída de Morita no Sporting?
Olha, é uma pena que se o Morita não continuar no Sporting, porque eu considero ele realmente um excelente jogador e um jogador muito útil ao Sporting. Isso tem a ver com a carreira do Morita, que ele próprio é que sabe o que quer. Sai do Santa Clara, vai para o Sporting, e um grande clube aqui em Portugal, que luta por títulos e já foi campeão no Sporting. Provavelmente ele em Portugal não vai encontrar clube melhor a não ser o Sporting. Agora, se ele tem outros objetivos de carreira, de vida, se quer outros campeonatos, se é coisas particulares ou pessoais, não sei, mas deixa-me pena realmente que este jogador não continue no Sporting, e aí o Sporting não pode fazer nada, porque se é a vontade do jogador, o Sporting o quer renovar, se é a vontade do jogador querer sair, o Sporting não pode fazer nada em relação a isso. Agora, que tenho pena que ele não continue no Sporting, tenho. Vamos falar também sobre esse jogo de ontem, o jogo da Taça do Rei em Espanha. Gabriel Alves, já falavas aqui um pouco. Barcelona, Atlético de Madrid, 8 golos, jogaço. Ainda vamos ter mais uma partida desta eliminatória. De facto, é para isto que gostamos de futebol, para jogos destes? Eu por mim, adorei. Adorei, não é? Porque, obviamente, tive a oportunidade de assistir a um grande espetáculo, e acho que todos aqueles ao nível global, até porque foi transmitido para todo o mundo, devem ter adorado, porque de facto foi espírito atacante, futebol e emoção, um duelo maravilhoso, já o que reportei, um super Pedri, um jogador, olha, escreve isto, bola de ouro, hein? E não venham cá depois com aqueles que marcam um gol, não, Pedri, hein? Porque ele mexe toda uma equipa. É fabuloso, mexe toda a minha equipa e mexe todo o adversário, em grande forma. E depois, claro, há os erros, mas também há o mérito de quem sabe tirar partido dos erros. E há treinadores que arriscam. Ontem o Scholl arriscou, o Flick fez aquilo que tinha que fazer, e depois temos, de facto, aquilo que é a grande emoção. A atenção do Benfica já agora, e naturalmente que estará, obviamente, o Barça é de facto uma máquina de ataque. Pressiona muito bem, tem uma excelente capacidade à perda da bola, mas no meio campo contrário. Mas depois sofre muitas debilidades quando a perde e não a consegue recuperar no seu meio campo. Portanto, ninguém é perfeito, e assim é. O inimigo principal entre vamos lá ver, o ódio é inimigo do bom, e o bom é inimigo do ódio. Só que nós precisamos é ter bom futebol. Os adeptos românticos amam, adoram. É isso que pretendemos, e obviamente foi um jogo fabuloso e que naturalmente está a dar muito que falar na imprensa internacional toda. Pedro Henriques, o Benfica não vai ter jogo no fim de semana com o Gil Vicente, foi adiado, portanto joga hoje com o Braga e depois com o Barcelona. Que notas é que o Benfica pode tirar deste encontro de ontem com o Barcelona, em que se sentiram ali também algumas fragilidades defensivas? Isso também já tinha ficado patente no jogo no Estádio da Luz para a Liga dos Campeões. Sim, não há jogos iguais, Claro. Isto é em relação ao Barcelona a jogar com o Benfica, não há também jogos iguais quando se tenta tirar comparações, o que é que, por exemplo, uma Taça do Rei, que é duas mãos também, do que é, por exemplo, um jogo da Liga Espanhola, propriamente dito, ou que é uma competição internacional. O Barcelona é capaz de também, é um bocadinho dentro desta linha que está a acontecer, que não é só com o Benfica e o Porto e o Sporting, de uma maneira geral, com muitos clubes de topo nas suas competições, fruto de várias coisas, nomeadamente estas sobrecargas, as lesões, enfim, toda uma série de coisas que contribuem neste momento para aqui, percebe-se que o paradigma está a mudar e há aqui alguma irregularidade. Ou seja, as equipas são capazes de fazer melhor. Ainda ontem, o próprio jogo ontem de 2 golos, depois de uma equipa que está a perder por 2, depois 4-2 e depois volta para o 4-3-4-4. Portanto, no próprio jogo há essa aparente não uniformidade. Agora, o Benfica tem sempre ilações, obviamente, porque estes jogos ao mais alto nível são sempre relevantes e importantes para que as equipas que se vão defrontar mais à frente, por isso é que há equipas multidisciplinares dentro de cada clube para exatamente tirar essas relações, mas cada vez mais todos conhecem uns aos outros, os jogos estão todos nas televisões, quase já nem é preciso ir ao estádio, embora no estádio veja coisas que não saem na televisão, e portanto, e perceber que, só terminar com isto, o futebol espanhol, independente das crises, dos problemas, das arbitragens, etc., se nós pensarmos que Barcelona recebe o Atlético de Madrid vai ao Real Madrid, depois a seguir, e estamos a falar do dia 25 de fevereiro, 5 de março, depois a 11 de 11 o Real Madrid recebe o Atlético de Madrid,
depois a 16 o Atlético de Madrid recebe o Real e depois o Barcelona vai ao Atlético. Portanto, ou seja, 25 de fevereiro, 4 e 5, 11 e 12 de março, 16 e 2, olhamos aqui para o Atlético e para o Real e para o Barcelona, mas sobretudo para o Atlético tem jogos todos fantásticos. E o próprio Barcelona, porque se eu for agarrar para o Barcelona, além destes jogos com o Atlético de Madrid, repara que tem 2 jogos para a Copa e tem um jogo para a Liga. Sim. É isso que eu queria dizer. E depois ainda há o Barcelona a jogar com o Benfica. Portanto, vamos lá ver. Eu sei que a malta se queixa, é poucos dias de recuperação e há muita coisa para repensar em relação a isso. Mas isto é que é o futebol, que é para isso que a gente quer. Os jogos e o futebol é estes jogos. Portanto, a malta fica presa, é nisto, com todo o respeito que temos, não é depois nos outros jogos que quase que não contam para a bola. Olha, só para rematar o que Rápido, Gabriel. não andam a carpir mágoas. Não andam a carpir mágoas por lá. Não, vamos a jogo. Vamos também às nossas notas de campeão. Augusto Inácio, começa desse lado. Olha, claramente nota 18 ou 19 para o Tirsense, que tem feito, é um nome do futebol português, ainda há muitos anos nas divisões secundárias, mas agora surge outra vez o nome do Tirsense no panorama do futebol português, chegando às meias finais, é qualquer coisa de extraordinário para o Tirsense. E também queria dar nota 19 para o grande jogo que se falou aqui agora, realmente o Barcelona-Atlético de Madrid. Que espetáculo, 8 golos, hein? 8 golos, não se esqueçam, equipas viradas para a frente, ok, debilidades, muito bem, sim, erros defensivos, muito bem, mas as pessoas gostam de ver o golo, a bola a bater na rede, a bola a entrar e as pessoas a vibrarem, e de um lado e do outro, grande espetáculo, nota 19. Pedro Henriques. Hoje o meu campeão, obviamente, é único e especificamente para eu outro grande jogo. Eu acompanhei os dois, acompanhei obviamente o jogo do Barcelona, mas estive mais até focado a ver o jogo do Tirsense em Elvas, portanto nota 15 para o Elvas, porque público, tentaram tudo e mais algum, muito fair play, bom jogo. Estamos a falar de escalões inferiores, chamemos assim, no sentido de relação à Primeira Liga, e para o Tirsense, obviamente, nota 20, e para a gente, tanto isso que estão felizes, é a primeira equipa do Campeonato de Portugal que chega a uma meia-final da Taça de Portugal. E é só para relembrar que Campeonato de Portugal corresponde àquilo que há uns anos atrás era a terceira divisão. Havia a primeira, a Divisão de Honra, a segunda divisão B, que hoje é a Liga 3, embora com outros moldes, e o Campeonato de Portugal é a nossa antiga terceira divisão. E, portanto, é a primeira vez que acontece uma equipa estar, neste caso, no Campeonato de Portugal e atingir uma meia-final da Taça de Portugal. É obra. Gabriel Alves? Olha, para mim é para o jogo de ontem, é 20. E depois vou dar ao Pedri 18. Eu só lhe vou dar 18 porque quero, quando for a questão da bola de ouro, dar-lhe o 20. Para fechar, Mariana Fernandes. Olha, um 18 para o Luka Doncic, que fez correr tanta tinta com aquela troca que nem ele próprio sabia dos Mavericks para os Lakers. Ora, ontem os Lakers jogaram com os Mavericks e era um jogo obviamente antecipado. Os Lakers ganharam, o Doncic fez triplo-duplo, portanto 12 assistências, aliás, 15 ressaltos, 19 pontos. Foi, assim de forma global, o melhor jogador dos Lakers na vitória contra a antiga equipa. Claro que teve aquela pimentinha da NBA dele a encarar o banco de suplentes. Está claramente muito chateado por se ter ido embora, mas se está chateado em jogar assim, então está tudo bem. Para nós que estamos a ver, está ótimo. Termina aqui esta edição de E o Campeão é. Estamos de regresso amanhã. Não esquecer, logo à noite há Benfica Braga para ouvir aqui na Rádio Observador.